vou te dar um palpite. Eu desconfio muito, muito que o Bolsonaro vai escolher o Tarcísio como candidato dele, se não puder concorrer. Fala, turma do DrCast, mais um episódio para vocês diretamente da Creators House, a casa que hospeda o nosso podcast e muitos outros. Se você tem um podcast, se você tá pensando em montar um podcast, ficar famoso aqui, assim como eu e o Vagnão, né? Nada disso, não somos famosos. Não, nós somos muito famosos. Então, se vocês querem ficar famosos como a gente, ou mais ainda, é na Creators House. É só entrar aqui na descrição do nosso programa e o link vai estar fixado abaixo. Clica lá, a galera vai dar a maior atenção para vocês e garanto que o podcast de vocês vai bombar. Outro patrocinador nosso top é aquele que a gente veste literalmente a camisa, né, Vagnão? É isso aí, Rogério. Aspen Jalecos. Galera, Scrubs Jalecos, você da área da saúde, fisioterapeuta, médico, dentista, enfim. Todo mundo que precisa aí de um scrub e um jaleco bacana, entrem lá, Aspen Jalecos, que vocês vão ver os produtos muito bacana e os caras entregam aí no Brasil todo. Aspen Jalecos, top. É isso aí, galera. Agora vamos para um momento polêmico aqui. O nosso entrevistado de hoje é o negro mais famoso e mais à direita no espectro da política do Brasil, J. Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Rogério Wagner, um prazer enorme estar aqui com vocês. Fico feliz pelo convite. Tenho certeza que vai ser um grande programa aí. Com certeza. Você estando aqui já é um grande programa. Fico feliz. Falei bem que você é o negro mais à direita do Brasil ou tem outros expoentes aí que brigam com você nesse quesito? Que briga comigo, o Guto Zacarias não briga, né? Me abraça, né? Porque é o meu parceiro disputa aí, ali, né? Meu pai político aí, né? Pô, que legal. Queria só mandar um abraço pro Fernando Holliday, Opa, né? mandar. Que é o cara que corre mais por fora por aí, né? Tá cada vez mais sendo superado, mas com carinho aí a gente consegue conversar sobre o assunto. O importante é ter mais ou menos o mesmo alinhamento e os objetivos, né? Eu não sei se é. Sim ou não? Não, a gente pode conversar no meio do debate também, né, cara? Mas vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Beleza. O que eu queria... Na verdade, a gente tem uma pergunta aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu início aí, como que você começou aí, que você é famoso aí, pelo menos a gente vê você muito no engajamento político de direita, e a gente vê você também na questão racial, você é meio contra os militantes aí de gênero, raça no geral. Fala aí pra gente como começou, de onde você é, conta um pouquinho. Sou natural de Porto Alegre, Boa. né? Nascido e criado no Rio Grande do Sul, o sotaque entrega com facilidade. Total. Né? Comecei a acompanhar política por volta dos 12, 13 anos, né? Mais como um hobby, mais como um entretenimento. Eu sempre falo pro pessoal, né, que geralmente negrão, quando a gente olha, tem um destaque no pagode, no samba ou no futebol, né? Eu nunca soube chutar uma bola, nunca soube tocar um pandeiro, então com o passar do tempo eu fui vendo, o que sobrou aqui pra eu poder interagir. Acabei me viciando na política. Entrei na política, me desenvolvi bastante, estudei bastante, sempre tratei isso como uma forma a me desenvolver já pensando ali no futuro e na frente. Entrei na Faculdade de Políticas Públicas, também pensando nessa especialização com o tempo, né? Acabei interrompendo a conclusão do curso para poder vir morar em São Paulo, mas, cara, política para mim sempre foi muito hobby, né? Sempre foi uma questão de entretenimento, sempre foi uma questão de diversão, sempre foi algo que eu soube que com muito preparo, com muita técnica, seria algo que, um ambiente que eu tranquilamente poderia transitar na minha vida jovem, na minha vida adulta, consequentemente. E mais ligado à questão ideológica, cara, isso foi um processo árduo, né? Eu não sei até quanto vocês querem que eu discorra ao longo dessa questão, né? Mas, cara, como todo jovem negro, até uma coisa que a gente tava conversando aqui no off, né, a gente começa, o cara é negro, se interessa por política, naturalmente ele tem uma tendência a adotar mais um posicionamento relacionado à esquerda política, que é, querendo ou não, quem toca nessas pautas, né? Então, acho que o negro brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de se posicionar politicamente, porque, e até mesmo tem aquela piadinha, você é esquerda ou é direita? Na verdade, o cara acaba optando, na verdade, eu sou negro, né? Porque a direita acaba tendo uma invisibilização, como se as pautas não existissem, um show de politicamente superficialmente comentando sobre a questão racial no país e, de certa forma, não conseguindo interpretar a formação social do país. Só que, enquanto isso, à esquerda, a gente tem uma galera militante que não consegue interpretar ou apresentar minimamente soluções
fatídicas para aquilo que pode ser fundamental para que, não somente para a redução do racismo, mas para o combate à desigualdade social, à pobreza no país. Né? Então a gente vive dentro de uma ilusão apresentada pela esquerda e uma inércia por parte da direita. Segura um minutinho aí, não perde a linha do raciocínio. Só para pegar esse gancho seu, de quando você era mais jovem e tal, você, quando era mais jovem, você tendia mais à esquerda ou à direita? Porque normalmente adolescentes, jovens, eles são meio que captados aí nas escolas, né, pela militância. Você, no começo, tendia um pouco mais à esquerda? Tendia muito. Não por negro, mas por jovem, por Claro, ser jovem. não, cara, é por ser negro também, eu acredito, porque quando a gente é jovem, a gente não sabe o que é PIB, cara, a gente não sabe o que é inflação, a gente não sabe o que é emprego, o que é trabalho, o que é geração de renda, o que é empreendedorismo. Então já acaba se apegando a pautas que são dos jovens. O que é a pauta do jovem? É combate à homofobia, combate ao racismo, não ser machista, entre aspas, e eu me protar porque tem alguém pobre na rua, porque que uns têm muito e porque outros têm tão pouco. É isso que é o pensamento do jovem. E o jovem é sem grana, né? Ele é sem grana, ele nem sabe como ganhar grana, ele não não tem essa trabalha. preocupação. Ele não tem grana, ele vê o pessoal com grana, ele quer igualdade, Claro, lógico, né? exatamente. Então assim, cara, por que eu tô aqui comendo, não sei, um belíssimo de um hambúrguer, estou aqui no cinema, não sei o que mais jovem, na minha época era isso, né? Questão de entretenimento e tem um mendigo na minha rua, né? Então, só que daí o como combater não importa, o que importa é a finalidade, né? Só que infelizmente tem gente que não sai desse pensamento de jovem até hoje, Sim. né? E acaba crescendo e permanecendo na esquerda. Só que nisso tem uma curiosidade muito grande, por quê? Porque ainda que eu tivesse alguns ideais genéricos que fizessem com que eu fosse convertido para a esquerda, e tem outra coisa que a gente pode falar também, né? Sobre a presença no debate público nas escolas e nas universidades. Quem é que ia fazer uma palestra lá? Quem é que ia dialogar com o jovem? Quem é que tava na saída entregando o panfleto? É a esquerda, cara. A direita não faz isso. A direita simplesmente entregou essa pauta para pessoa da esquerda e tenta pegar muito tarde. E a direita vai se apresentar para a sociedade quando? Quando o cara sai da universidade e começa a tentar ganhar dinheiro. É lá que a direita começa a aparecer pro cara. Né? Nem aparecer, muitas vezes ela é procurada. Aí o cara já se posicionou, já tem... O cara já tem posicionamento, o cara já deu muito voto, o cara já doutrinou muita gente, né? E muitas vezes o cara tem dificuldade em assumir que estava errado. O jovem, principalmente o jovem, né? Sim, que quer ter certeza de muito. tudo. Você como jovem, parte financeira, você é pobre, Cara, classe média baixa, classe média. ricão, Classe média. classe média. Sempre fui um cara de classe média. Tá. Grande parte do... E tanto a esquerda quanto a direita. Os pessoal falam, não, respeite ele porque ele é um negro pobre. Ou ao contrário, o que é pior, né? Você como um cara que era negro e pobre, não deveria se posicionar dessa forma. Cara, eu sou só negro, quem é que disse que eu sou pobre, assim? Então, já tem até um preconceito em relação até à minha questão econômica pelo fato da questão racial, né? Mas só pra concluir, a questão dessa transição da esquerda pra direita durante a adolescência ali, o que aconteceu? Eu tinha um posicionamento à esquerda pelas pautas mais genéricas, só que, com o passar do tempo, eu fui percebendo que tinha alguns posicionamentos meus que sempre foram, por uma questão de criação. A questão das drogas sempre foi contrária, né? A questão da vitimização, enfim, da não responsabilização pelas suas atitudes, por uma questão de criação, eu sempre fui contrário. Então sempre fui um cara mais independente nesse sentido, sempre fui um cara que assumia as rédeas do meu próprio destino. Assumir a responsabilidade, inclusive, pelos meus erros. Né? E sabia que grande parte da minha definição profissional, do meu sucesso acadêmico, econômico, né, enfim, viria do meu próprio esforço. Né? Então não tinha nada de estrutural, não tinha nada de preconceito, como se fosse um fator determinante na minha vida. Né? Então minha mãe sempre me criou dessa forma e, consequentemente, foi a posição que eu adotei ao longo do tempo. Mas se tratando da transição política, então já tinha essa resistência de posicionamento individual. Se tratando da questão política, ideológica mesmo, partidária, eu era um cara militante de esquerda, só que quando eu ia nos locais e expunha esse meu posicionamento, tinha ou processo de silenciamento, né, ou seja, esse tipo de questão tu não pode comentar aqui, ou esse tipo de questão tá errada, ou também tinha a questão de agressão, né, verbal, que eu digo, né, mental, enfim. Que era uma questão mais quando eu entrei na universidade, o pessoal dizia, não, tu é um cara de direita. Tu é um cara de direita. As formas como tu te posiciona, tu é um cara de direita. Cara, eu não sou um cara de direita, eu não sou um Nel, não sei das quantas, não sou um Fá, não sei das quantas, né? Faço essa forma pra não prejudicar o algoritmo do podcast. Mas eu falei, então tá, eu vou provar pra vocês, vou pra casa então. Vou pra casa, vou estudar o que é liberalismo, vou estudar
o que é o conservadorismo e vou voltar pra cá e vou dizer os motivos pelos quais eu não sou. A questão que eu fui pra casa e nunca mais voltei, né? Acabei estudando, acabei me apaixonando pela doutrina, a época liberal, né? Com o passar do tempo, me identifiquei mais com o conservadorismo e lá eu fiquei. Você acha que a esquerda é muito mais organizada que a direita? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. A esquerda, inclusive, no quesito de ocupação de espaços. Sim. Então, a esquerda vai para academia, a esquerda vai para escola, a esquerda forma intelectuais, forma professores, forma sindicatos, a opinião pública. Tem muito mais movimentos, grupos de coalizão, grupos de pressão. Tem vários movimentos, né, então, de claro, esquerda. think tanks. Vários think tanks que todo mundo pensa, não, a galera da esquerda é uma galera mais popular. Os grandes think tanks são tocados por pessoas de esquerda, né? As grandes instituições que vão fazer lobby em Brasília são tocadas por pessoas de esquerda, né? Onde formam intelectuais, onde formam escolas políticas, tudo à direita. E assim, isso eu tenho tranquilidade em dizer que o Movimento Brasil Livre é disruptivo nesse sentido. Nós somos a única iniciativa de direita, até trouxe uma pra vocês, tá ali no mesmo estilo, somos o único movimento de direita que tem uma revista que trata sobre a perspectiva da direita no Brasil e no mundo, né? Na formação do nosso partido, na Partido Missão, nós temos um livro lançando o nosso estatuto partidário a partir de livros, que são os livros amarelos. Então, assim, que outra iniciativa da direita tem isso? Né? Infelizmente não tem. Talvez por isso que essa organização de esquerda atrapalha muito, né? Desde a questão de formação dos jovens ali, né? Atrapalha a direita e faz com que a esquerda sempre esteja ali beliscando alguma coisa. Por mais que eu tenho a impressão que existem muito mais pessoas de direita, né? Só que a esquerda é mais organizada, né? A direita parece que é mais na dela, é mais difícil de se manifestar, de se reunir. Então, acredito que essa falta de organização da esquerda da direita faz com que vire e mexe ali, por mais que seja minoria, eles ainda beliscam muitas coisas, né? É que é um processo de construção, né? E a esquerda entendeu isso. Sim. Entendeu que você não pode falar de política com a população de 4 em 4 anos para pedir voto. Né? O processo de falar com política envolve academia, envolve a formação intelectual, informa a história, a narrativa, como ela é contada, né? Informa a forma como se interagem no cotidiano, como se apresentam no debate público. Então, tu olha, o jornalismo tem um filtro, em grande sua maioria, de esquerda. Né? Então, a informação, agora com a internet e a ascensão das redes sociais, não é à toa que grande parte dos governos de esquerda, não somente no Brasil, mas no mundo todo, está perseguindo as redes sociais, porque perderam o monopólio informacional. Exato. Né? E, consequentemente, vão sentir isso durante o período eleitoral. Então, se a gente não entende que isso é um processo que envolve academia, a mídia, enfim, todo o campo informacional e também de formação profissional, que, cara, hoje tu olha, grande parte das pessoas, inclusive da saúde, são à esquerda. Então, quando vão fazer lobby para determinada política pública ser aprovada ou não ser sequer pautada, ainda que seja uma demanda geral da população, vão fazer um lobby sob um viés ideológico. Quem é que tem dinheiro para financiar isso? É a esquerda. Né? Quem é que tem o apoio massivo dos grandes grupos informacionais? É a esquerda. E, consequentemente, faz com que eles sempre tenham, narrativamente, no debate público, um maior posicionamento do que a direita. Né? E eles não têm limite, né, pra investir nisso. Se eles tiverem grana, eles botam grana mesmo, né? É ONG internacional, né? Então, não tem limite. Ô, Jota, eu quero muito falar de política com você hoje, que hoje acho que é seu foco, é seu trabalho, mas eu queria falar um pouquinho com você quando eu te conheci nas redes sociais, que era meio que tirando o vitimismo de relação a cotas raciais, a cotas trans no geral. Como que você começou a abordar isso daí? Como que isso daí te chamou a atenção? Falou, pô, eu sou negro tal, e não precisa disso. Como que foi essa situação? Vamos pegar um pouquinho nisso Claro, daí, sim. Não, antes de ir pra lá? Claro, Porque acho que você se destacou nessa parte, né? Sim, foi a grande... Virada aí? Foi a grande... Não digo virada necessariamente, mas eu acho que foi quando eu mais consegui criar identificação e cativar um público próprio. Sim. Né? Porque eu acho que já tinha uma narrativa acerca dessas questões no debate público, que era exposta, querendo ou não, pelo Fernando Holliday. Acho que ele decepcionou muito ao longo da sua trajetória, mas, enfim, acho que o início, de fato, aconteceu com ele, né? Acho que ele fez grande parte desse movimento vanguardistas ao ponto de olhar para o povo negro brasileiro e dizer, bom, gente, eu acho que nós precisamos de uma contranarrativa a isso que está sendo colocado. Só que a forma também chama atenção.
Então, eu percebo que ele fazia muito mais por um sentimento de ressentimento, um sentimento de agressividade, um sentimento de conflito. E na minha forma de comunicação, tinha aquilo que eu sou na minha pessoa, eu sou no dia a dia, eu sou um cara mais politicamente incorreto, um cara mais debochado, um cara mais irônico, um cara mais ácido nos meus comentários. E eu, obviamente, aproveitei dessa minha persona natural para que eu pudesse fazer um teste com o meu público e saber se eles realmente iriam adotar ou ter um mínimo de interação com esse assunto. E, curiosamente, o que aconteceu foi que eu percebia que os negros de direita que comentavam as questões raciais de um ponto de vista de combate à vitimização tinham um público em sua maioria branco. Não tem nenhum problema em ter um público em maioria branco. Mas significa que a forma como tu comunica, ou os assuntos que tu comunica, pode ter uma barreira. Você consegue identificar se o seu público hoje tem maioria branca? Ele é mais negro. O meu público ainda tem a maioria branca. O seu é maioria branca? A maioria branca, mas tem dos negros, né, sobre aquilo que eu analiso, dos negros à direita, eu acho que a forma como eu comunico, os mesmos assuntos que outros negros de direita, mas pela mudança de formato, tem uma maior adesão popular e, consequentemente, uma adesão mais periférica e uma adesão mais negra. Tanto é que, assim, se eu caminhar na rua, quem geralmente interage comigo são claramente pessoas negras, muitas vezes nem sequer são brasileiras, pessoal do Haiti, do Senegal, já cansei de, tô numa loja de roupa, o pessoal para pra conversar, né, e geralmente, numa praça de alimentação, quem vem parabenizar pelo trabalho é o pessoal da limpeza. Então isso é muito bacana. É muito bacana. Eu não sou daquelas pessoas que têm aquela narrativa de dizer que tem que ter uma separação entre brancos e negros. Inclusive, eu acho que a população branca é fundamental na forma como nós articulamos a política. Uma política não somente baseada na igualdade racial, mas também na redução do conflito. Porque a partir do momento que tem uma narrativa hoje colocada de forma mais intelectualizada por aqueles que constroem o ponto de livros, né, de aparecer na mídia, de programas de televisão, uma ideia revanchista, é natural que pessoas negras, juntamente com pessoas brancas que sabem que, não, peraí, só um pouquinho, a história do Brasil não envolve nenhuma questão, nenhuma necessidade de conflito direto dessa forma, né, se unam em torno de uma mesma pauta. Mas isso eu acho muito bacana, assim, essa forma como os diferentes públicos aderem conforme a forma como o porta-voz se comunica, né. Em relação a cotas, você é totalmente contra qualquer tipo de cota ou você é contra cotas identitárias? Eu sou contra uma cota que vá medir o meu nariz por métodos de regimes totalitários da década de 30. E acredito que isso possa fornecer qualquer tipo de igualdade. Eu sou contra, por exemplo, eu chegar em determinado estabelecimento, sendo principalmente um médico. Inclusive, um das minhas falas nas redes sociais que mais deu polêmica foi falando da área de vocês. Foi quando eu falei que quando eu entrasse num consultório ou visse um médico negro formado, eu olhasse para ele com respeito e dissesse, pô, que bacana que tu conseguiste, independente da tua realidade, e que a partir de um momento que a tua formação profissional, acadêmica, se mostrou superior a tua disciplina, a tua vontade, a tua intelectualidade acima de qualquer tipo de benefício do Estado. Hoje, se eu entro num consultório, mas não somente eu, o que é mais importante, o cidadão médio, porque a gente não se preocupa com a ideia de cidadão médio. Eu me preocupo com o cidadão médio. O cidadão médio entra e pensa, pô, qual será que é a cota que ele passou? Qual será que tipo de benefício que ele teve para acessar isso? Então, acabou totalmente a ideia de mérito em relação à população negra. Ou, simplesmente, essa pessoa branca que vai ser atendido por um médico negro, o cara pode entrar no consultório e eventualmente dizer, poxa, eu tinha um neto que passou em primeiro lugar na medicina, em segundo lugar na medicina, teve um destaque intelectual, se esforçou bastante e acabou perdendo para alguém que se esforçou muito menos, teve uma nota muito inferior à dele, mas passou por uma questão racial. Essa pessoa não vai ser racista? A gente vai culpar uma pessoa que desenvolve um tipo de preconceito, um tipo de, minimamente, de indigestão, quando enxerga uma pessoa negra em um local que ela já teve uma experiência negativa com o seu próprio neto? Cara, eu não posso culpar uma pessoa assim. Eu consigo culpar um racista burro, né, limitado intelectualmente, que não gosta de uma pessoa negra, que diz que uma pessoa negra é inferior por uma questão genética. Esse cara é um idiota, é um imbecil. Mas alguém que passou uma questão pessoal em relação a isso, a partir do momento que outra pessoa levou vantagem em função da sua cor de pele, e se eu sempre tive a ideia que todos nós éramos iguais, o preconceito, as cotas raciais, por onde elas passaram, Sri Lanka, Estados Unidos, todos os países em que foram aplicadas as cotas, a Índia, cotas raciais,
o racismo aumentou, o preconceito aumentou. Então, o que as cotas raciais tendem a combater? O que as cotas raciais tendem a enfrentar? Eu, sinceramente, não sei. Porque tem gente que fala que para combater o preconceito. Acabei de dizer que não. Experiências internacionais, todas elas dizem, comprovadas, o livro de Thomas Sowell diz que ações afirmativas ao redor do mundo, todas as ações afirmativas que ocorreram aumentaram o racismo, aumentaram o preconceito. Se a gente pega outro recorte e passa lá, mas é uma dívida histórica. Para começar, dívida histórica tem que ter quem paga e tem que ter quem recebe. Quem é que paga a dívida histórica? Quanto paga? 330 anos de escravidão. Eu não sei quanto paga, eu não sei quanto isso vale. E desconfio que cotas raciais, que servem muito mais, ao meu ver, como um silenciamento dos negros a fim de lutar realmente por políticas públicas que exercessem mudanças estruturais na sociedade, desconfio muito que isso seja benéfico. Quem recebe a cota? O Brasil é um país pardo. Tu consegues me dizer que eu sou negro, né? Tu sabes me dizer que o Lázaro Ramos é negro, que Thaís Araújo é negra. O Ronaldo Fenômeno é negro? O Romário é negro? Então nós temos e até uma prova que como as relações raciais foram construídas no Brasil e a sua complexidade, muito mais que dizer que é algo estrutural ou não, nós temos um país feito de mestiços, um país feito de pardos. Então quem é que vai receber isso? Ou será que, de acordo com o tom da pele do cara, com a espessura do nariz, Ele com o paga tamanho da mais ou boca, menos, ele né? recebe mais ou recebe menos, sabe? Então, assim, são esses tipos de questionamentos que me fazem que, na minha opinião, e tô aqui para participar de qualquer debate público, inclusive tá convidado, quem quiser debater comigo. Bom, vamos arrumar uma galera para debater com você. Que aí, cara. possa me comprovar que as cotas raciais podem ser benéficas ou minimamente aplicáveis no país. A partir do momento que você dá mais direito para uma classe ali, para uma fatia de uma população, você cria essa rincha. Como você disse, aumenta o preconceito, né? Porque você acaba dando mais direito simplesmente pelo tom da pele, né? Sim. E é onde comprovadamente realmente deu esse aumento do racismo, né? E da mesma forma que você é contra a cota racial, como que você vê em relação à cota, por exemplo, trans? Ou cota indígena, ou cota qualquer coisa aí. Tu já me perguntaste me respondendo. Porque assim, não sei, qual é o limite? É cota, né? Qual é o limite? Porque assim, as pessoas dizem, não, porque teve uma vantagem na sociedade. Eu vou usar um exemplo. Saiu recentemente, o pessoal acho que é de Campinas aqui, se não me engano, ganharam o direito ali de ter uma cota trans e tal, né? Eu vi uma deputada do PSOL, inclusive, fazendo a seguinte digressão acerca das cotas, defendendo as cotas para trans com o seguinte argumento. Porque muitas pessoas trans acabam abandonando a faculdade ou abandonando, inclusive, a escola, Colégio. porque sequer tem o seu nome respeitado, a sua identidade de gênero respeitada, não sequer são chamadas pelo nome ao qual elas se sentem bem durante a questão acadêmica. Cara, eu tenho muito colega que durante a minha vida acadêmica sequer sabe o meu nome, era negrão, pretinho, né, meu marronzinho, meu bombom, meu cor de cuia, como sou do sul, então eles nem sabiam o meu nome, cara, isso não abalou em nada a minha formação, então, porque não te chamavam pelo nome adequado, cara, e qual é o limite da cota? Agora, você está muito bem, bom. Tá bom, então, cota para negro, tá bom, pela escravidão. A cota para mulher, a gente pode discutir cota para mulher, porque a gente não pode discutir cota para mulher, ou não existe o machismo. E daí a gente começa a discutir, mas o que é mais pesado? O machismo na sociedade ou o racismo? Tá, mas e se eu for um homem negro contra uma mulher branca, tá? O que pesa mais? É a cor de pele ou é a questão de gênero? Tá, mas e se eu for um homem negro trans contra uma mulher gay sem uma perna? Sabe? Então, cara, a gente acaba entrando num momento que fica um papo de lunático. Quem que vai medir tudo isso, né? Quem é que mede tudo isso? E quem é que escolhe quais são as hierarquias sociais? O que comprova isso? E a cota para... que acho que dessa forma seria mais justa, cota em relação à posição social, econômica. Eu tendo a concordar com essa cota. Porque aí talvez fica igual para todo mundo, né? Tendo a concordar com essa cota, mas de novo, eu acredito que cotas socioeconômicas também têm diversos problemas que acabam, primeiramente, não olhando para o problema essencial, que na minha opinião, vamos pensar no ponto de vista acadêmico, que é a questão da educação pública. Então, o que adianta tu colocar uma cota de acesso para a universidade pública, que hoje tendem a ser as universidades melhores em produção científica, as universidades melhores na formação de profissionais, etc., se quando tu olhas para a base, esse cara não teve a base. Então, tá bom, que legal, a CC é faculdade de medicina, ok, mas tu não sabe fazer uma regra de 3, não sabe a fórmula de Bhaskara, tu não sabe o básico. Então tu acaba, em detrimento de uma política pública com uma boa intenção, tendo um péssimo resultado, são péssimos profissionais. Então o cara vai sair lá com
com o diploma de, me formei em medicina, sou um cara negro formado em medicina, e vai sair de lá e vai dirigir um Uber pra fazer um bolo de pote. Nada contra essas profissões. Mas assim, cara, tu não ficou 5 anos, 6 anos, 7 anos cursando medicina, pra no final tu me dizer que tá satisfeito dirigindo Uber, sendo um motorista de aplicativo. Também penso assim, você pega um cara que não teve base, por exemplo, científica, matemática, física, e ele vai fazer engenharia. Não vai conseguir fatorar uma integral nunca. Ou, sei lá, talvez até nunca é totalitarismo, né? Mas vai ser muito mais difícil para esse cara que não teve base, né? Não conhece a matemática do início. Então, é bem complicado essa questão de cotas, né? Apesar de eu ainda achar que ainda tem um pouquinho mais de fundamento, essa questão aí da baixa renda, né? Que aí nivelaria todo mundo e todas as categorias no mesmo ponto. Só que cai nessa situação. Mas você tem a possibilidade de prestar um vestibular. Mas é assim... Que aí ali a renda, classe social, cara, mas assim, você pega raça... Você pega um cara aí que a família dele ganha 1 ou 2 salários mínimos. Cara, esse cara nem come direito. Ele não vai poder fazer um vestibulinho, né? Sim. Não vai se preparar, ele vai estudar num colégio público muito fraco, ele vai com fome pra escola. A coisa começa lá atrás, né? Mas é que tá, né? O colégio público dele vai continuar igual. Porque a gente tem a ideia que, nós podemos resolver todos os problemas da sociedade. Não temos, né? O que existe? Existe uma agenda política, existe uma agenda de governo. A partir do momento que o governo olha e faz determinada política pública para determinado grupo social, ele simplesmente para de olhar para aquele grupo social e diz, bom, aqui eu já atendi vocês. Eu não consigo um governo quando dá um ministério para alguém. Tem tantos partidos, eu preciso achar o meu governo entre tantos partidos. O partido tal, tá bom. Tem o Ministério da Pesca, tá bom. Vocês não enchem mais o meu saco. É isso que o governo faz. Então, a partir do momento que, temos problema de crianças pobres, tem problema na educação, não consegue acessar um ensino superior com qualidade. Tá bom, toma para vocês essa cota aqui. Mas também depois vai resolver o problema. Não vai. Não vai. Essa migalha e acabou. Vai melhorar a qualidade do ensino? Não. Passa todo mundo. Ninguém reprova mais. Cara, mas tem tá resolvido o problema. Lá no Rio Grande do Sul, agora foi uma medida do governador Eduardo Leite, eles estão permitindo o aluno aprovar na progressão continuada até reprovação em 4 disciplinas. O cara roda em 4 disciplinas e pode passar para o próximo ano. Em curto prazo, o que acontece? Péssimos profissionais, péssima mão de obra, afeta a produtividade do país. Então é feito em cadeia, mas o que acontece? Nas eleições ele vai poder dizer, olha o que eu fiz, ó. O cara não passa no concurso público. Combati a reprovação nas escolas, então você não melhorou. Então é uma maquiagem educacional. Maqueia os números e acabou. É difícil, cara. É difícil combater isso daí. E aí você, militando um pouquinho aí contra essa identidade, esse vitimismo dessa galera, você começou também a se posicionar politicamente, né, que a gente estava falando agora há pouco, e você saiu a candidato lá no Rio Grande do Sul. Você saiu a candidato? Saí, deputado estadual. Deputado estadual. Você não conseguiu? Não foi eleito, fiz a minha campanha em 2022 e olha só, cara, coisa curiosa. Eu, em determinado momento da minha vida, eu senti assim, cara, eu quero fazer aquilo que eu gosto, cara, porque vocês não sabem como é chato, como é ruim ser um cara que a vida toda é refém da sua própria identidade. Isso aqui não é um problema da política, não. É um problema da sociedade brasileira como um todo. Eu acho até que do mundo, relativamente, do mundo ocidental, no mínimo. Então, assim, se o cara é médico, a pergunta dele, digamos lá, o Ben Carson, né? Puta médico lá. Ele não vai responder a primeira pergunta dele sobre como conseguiu separar gêmeos. A primeira pergunta ele vai responder, você é negro. Como você conseguiu entrar na medicina? Se tu pega um astronauta, ele não vai responder sobre o espaço. Ele vai responder, cara, como você é negro. Então a condição racial chega um momento que ele fala assim, cara, que raiva disso, pô. Eu quero ser um cara... eu sou aquilo que eu construí a partir do meu mérito, a partir do meu estudo, a partir da minha educação. Eu não quero mais falar sobre a questão racial. Eu quero falar sobre aquilo que eu decidi me formar. Vão ter negros que vão falar sobre a questão racial. Ótimo, que falem, que se gostam de ficar falando de sociologia, que falem. Mas eu quero ser um cara biólogo. Porque o cara hoje que é biólogo, ele não pode ser biólogo. Ele vai ser um negro biólogo, qualquer lugar que ele for. Um cara que é um grande ator, ele vai ser um ator negro. Entendeu? Ele não consegue desvincular a questão racial ou simplesmente tratar isso como naturalidade. Em um determinado momento da minha vida, eu assumi essa posição. Eu falei, cara, eu quero ser alguém que fala sobre a questão ambiental. Quero ser alguém... Hoje eu tô enferrujado, mas quero ser uma questão que fala sobre a questão ambiental. Estudei muito a questão ambiental, porra. Achava que era um dos principais desafios da questão do país. Achava que era uma vantagem comparativa do Brasil, ainda acho. Quero falar só sobre isso. Fui pra eleição. Tomei um pau.
tomem um pau da eleição, porque realmente ninguém quer falar sobre a questão ambiental no Brasil, porque realmente foi uma eleição muito ideológica e que qualquer tipo de pauta, eu acho nem só questão ideológica, né? Qualquer pessoa que não tinha um time de futebol naquele momento, você é verde e amarelo, você é vermelho, em determinado momento foi engolido. Então nenhuma pauta foi discutida naquela eleição. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que, cara, olhando para o debate público e fui vendo como a questão racial estava sendo trazida, Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, que lembra, mas influencia, a Conceição Evaristo, toda Bell Hooks, enfim, Angela Davis, toda a produção acadêmica e intelectual que estava sendo construída e debatida sobre a questão racial era oriunda de um espaço da esquerda. Ao ponto de eu chegar num ônibus, em determinado momento, estar discutindo política e tal, e daí eu estava com uma mochila de um cursinho pré-vestibular, e o cara me olhou assim e falou assim, pô, que bacana o que estão fazendo por vocês, né? Putz. E daí eu, tipo, sabe, tudo bem com o senhor? Pô, o que estão fazendo com vocês, cara, é muito bacana. E tem gente que não gosta, tem gente que com não vocês. apoia, né? Ou tem gente que não gosta, tem gente que não apoia. Não entendi, cara. Por essas coisas que o governo tá fazendo, cara, que o governo, na época era o governo de um, não. O que o governo tava fazendo isso um pouco antes, né? Acho que 2017 era isso. Não, 2017 era o Temer. 2014. Era 2014, 2015, que era o ano do impeachment. Então eu falei assim, cara. Foi 15, né? O que o governo tá. O que eu devo pro governo, cara? Eu pago meu cursinho. Isso não tem nada a ver com o governo. Eu sou contra o governo, sabe? E aquilo ali ficou martelando muito tempo na minha mente. E com o passar dos anos eu falei, cara, se deixar o debate público continuar dessa forma, e não tiver homens, mulheres, acho que homens negros, tá? Até a gente pode entrar na questão de gênero depois, mas homens negros capazes, preparados, intelectualizados e pronto para entrar nesse debate, entrar nesse confronto, isso vai ser tomado como uma verdade universal no Brasil e vai me prejudicar sobre qualquer coisa que eu for fazer. Vai dar corte, hein? Você excluiu as mulheres negras, você já foi machista aí, hein? Eu já fui machista. Vai dar um corte aí, hein? Tem muito preconceito ainda nesse debate ainda. Não, legal. E aí você viu que essa questão ambiental é importante, mas eu acho que a galera quer saber de saúde, educação e segurança, né? Acho que são o tripé, a tríade máxima da política aí que o pessoal bate e geralmente consegue mais resultados. Depois essa suposta surra aí que você levou lá no Sul, você repensou essa sua pauta, sei lá, que você se identifica mais e começou a trabalhar outras coisas, repensou? Não, cara, eu repensei. Inclusive tem um texto meu, um artigo na internet que é muito bacana, que é O Homem Negro que Escolheu Ser Verde. Então, nesse artigo é justamente que eu falo sobre isso que eu trouxe pra vocês. Então, como a questão racial fez com que eu mudasse para a questão ambiental. E depois, quando eu olhei pro debate público, falei, o debate público tá totalmente contaminado. A gente precisa entrar em campo. Eu era um cara muito fã do Paulo Cruz, não sei se vocês conhecem, mas enfim, um dos maiores intelectuais da direita negra em relação à discussão das pautas raciais e históricas socioeconômicas aqui no Brasil. Já tava nesse debate, mas era um cara quase sozinho, só era ele e Deus. Eu falei, cara, eu vou ajudar esse cara. Do outro lado tinha o Guto Zacarias, que era um cara que eu gostava, acompanhava o trabalho, uma questão até mesmo que furava um pouco da bolha da questão racial. Eu quero acompanhar esse cara. Porque a gente não pode unir todos os negros da direita e a partir daí, cara, vamos pra cima desses caras. Pra que outros negros no futuro possam chegar e escolher aquilo que eles vão fazer ou vão falar. Não, eu vou me sacrificar. E hoje eu me vejo assim, cara. Eventualmente são questões que eu não gostaria de tratar. Eu falei, cara, mas se eu não tratar, ninguém vai tratar. E se eu não tratar, os negros sempre vão ficar reféns a falar sobre a questão racial desde que eles nascem. Não interessa o quanto pica eles sejam na área de formação deles. Eles vão falar sobre a questão racial. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho 80, 90 anos de vida, porque negrão vive mais, né? 80, 90 anos de vida, tá? Então eu vou aproveitar esses 80, 90 anos de vida. Vou ser o último negro, você vai fazer parte da última geração, junto com aquelas pessoas que se identificam com as minhas ideias, que vai dedicar sua vida a falar sobre a questão racial. Depois disso, cara, os negrão que vierem, boa sorte pra falar sobre biologia, sobre medicina, sobre o que eles quiserem falar. E aí você veio pra São Paulo, você perdeu lá, o Guto te convidou pra vir pra cá. Hoje você faz o quê com o Guto? Sou assessor parlamentar, né? Já era assessor parlamentar como profissão lá no Rio Grande do Sul desde 2018, né? Depois entrei pra estrutura partidária do ano de 2021, era filiado ao Partido Novo. Saí do Partido Novo, fiquei sabendo que o Movimento Brasil Livre, que eu já acompanhava há algum tempo, tinha uma resistência com o Movimento Brasil Livre em função do Fernando Holliday. Eu sabia, se tem um cara negro no movimento principal expoente que trata as questões dessa forma, eu vou ter que militar a partir da narrativa desse cara. Quando mudou a figura do Fernando Holliday, ele acabou saindo
Isso foi engraçado, né? Porque ele saiu do MBL, foi pro Partido Novo. Quando ele entrou no Partido Novo, eu saí do Partido Novo porque ele tinha entrado e acabei indo pro MBL, né? Então, foi quase uma roda, assim, de imigração. Né? Mas hoje a galera do MBL tá saindo, tá usando o novo, né? Ou usa outro? O Novo, ele saiu... O MBL, ele saiu por mais de 9 partidos. É um movimento tá suprapartidário. Pulverizou aí. Pulverizou totalmente. Foi... Não foi nem uma questão de vaga. Eu acho que, infelizmente, como os partidos hoje formam cartéis no país e acaba que não tem ideologia, o que tem de partidos, né, no Brasil hoje? Partido Sim. Novo, o PL muito mais ou menos, PSOL e PT, né? 4, 5 partidos, talvez um ambientalista, a rede, sustentabilidade, talvez, né? Que o PV também já foi pro Centrão há muito tempo, que eu já fui da PV. Do Kassab, qual que é mesmo? Kassab, tu pega o PSD, União Brasil, PP, eu desafio. Tem o Verde também. Né? O PV... Não, a gente tem 35 partidos no Brasil. Tá. A grande questão é, PSDB. qual é a diferença do PSD pro União Brasil? Eu desafio quem fala, dogmática, pragmática. De um PP pra um PSD, ou pra um PSDB. Cara, virou tudo a mesma coisa. Então, São empresas, né? São empresas, são cartéis, né? Então, assim, envolve muito mais interesses escusos ou interesses minimamente pragmáticos para acabar tendo mais acesso ao fundão eleitoral partidário do que qualquer outra coisa. Então, quando o MBL disse, estamos construindo uma revista, estamos construindo um partido político, temos um projeto para a direita brasileira, cara, eu não pensei 2 vezes e vim. Mas aí, o MBL vai virar partido? Vai virar partido, é questão de tempo. Até agosto a gente tem um partido político à disposição da sociedade aí. Próxima eleição, então... São quase 550 mil assinaturas, já ultrapassamos 75%. Próxima eleição, não somente teremos um movimento consagrado aí pelo impeachment da Dilma e por defender as pautas históricas da direita, mas também seremos um partido à disposição da sociedade. E vem com o mesmo nome. Vem com a missão. Missão, né? Missão. É o nome. Missão? Missão. Mas significa, já é o significado mesmo, né? Do MBL, é Missão Brasil Livre, Inclusive é Movimento Brasil Livre, movimento. Mas a nossa onça, que o MBL, na verdade, começou como uma produtora, pouca gente sabe disso, né? Mas o MBL começou uma produtora e já era a simbologia da onça, né? Então agora nós resgatamos toda a identidade do movimento, retrazendo agora a missão com essa simbologia também, né? E caramba, como que é o nome dele? O cabeludo lá que é bem contra o MBL é o... Pô, tem vários. É o que chama o que apelidou vocês de tigresa. Cara. É o Felinas. É o Felinas. Nando Moura. Nando Moura. Sacaneou vocês, hein, cara. E uma dúvida que eu tenho, cara. O MBL, ele é extrema direita, ele é um pouco mais pro centro, tem esse posicionamento, ele trabalha em outra... Com uma outra filosofia. O que você vê? Você entrou faz pouco tempo, né? Já faz uns 2 anos, né? Você é filiado... Mas eu já acompanho o MBL há bastante tempo, né? Tá. Aí, qual que é o direcionamento, assim, você percebe? O MBL é um movimento político de direita. Direita sendo direita no Brasil, acho que cada vez mais à direita. Quando a gente fala sobre um aspecto mais você não acha da que literatura... tende ao centro, não? Por que tu acha que ele tende pro centro? Não, eu tô te perguntando. Não, mas a gente pode discutir sem problema nenhum. Eu não tenho quaisquer tipo de... assunto não pode ser falado, vamos tocar na ficha. Talvez o primeiro momento que a gente tenha esse conflito, essa dúvida, é o afastamento do Bolsonaro, né? Sim. Claro que não vou julgar que ele é o único expoente, o único norte de direita aí do Brasil, mas deu a entender... o voto nulo, tal, deu a entender que ele se posicionou um pouquinho mais à direita. Pode ser também uma impressão minha, né? Por isso que eu tô perguntando, o que você entende, qual que é a política interna, nas convenções, qual que é o rumo que vocês adotam, que falam, comentam. Sobre convenções, na verdade, eu não participei do debate acerca da votação, porque eu entrei posteriori, né? Tá. Eu entrei depois do período eleitoral. Tá pra ter uma convenção agora também. Oi? Tá pra ter uma convenção agora do MBL. Agora quando começar a formação do partido, nós temos os nossos livros. Então, assim, o debate ideológico, ele acontece de forma constante, né? O que eu posso te garantir? O MBL é um movimento à direita e se separou do bolsonarismo, não por interesse pessoal ou por interesse de movimento. Se separou a partir do momento que entendeu, como grupo político, que o bolsonarismo não ia ser capaz de defender as pautas da direita brasileira. E eu posso aqui elencar diversos tópicos com vocês. Eu posso elencar a questão da CPI da Lava Toga, que eu acho que é uma grande questão que todo brasileiro à direita era favorável e que na época do governo Bolsonaro foi enterrada a pedido, inclusive, do próprio Flávio, onde nós já tínhamos todas as assinaturas e falar a gente como direita do ponto de vista. Ele não...
foi isso, não. Ele se confundiu na hora de dar o voto. Foi isso. Duas ou três vezes, mas... ligou sem querer para todos os deputados pedindo para eles tirarem a assinatura, né? 2, 3 vezes, talvez. Quando começou a votar favorável ao aumento do fundão público, foi algo que a direita sempre foi contrária a esse aumento de fundão. Foi o Bolsonaro né? Quando elegeu um amigo do Lula pra PGR, enterrou a Lava Jato, acabou qualquer tipo de investigação por parte do Ministério Público, né? Então, quando foi contra o fim das decisões monocráticas que aconteciam por parte do Poder Judiciário, que decorreram do grande parte do aumento dos superpoderes do STF que nós vemos agora e é a principal pauta da direita há anos. Então, a partir do momento que a gente olhou, cara, esse cara não vai entregar nada do que a gente precisa. Vamos construir o nosso projeto. E aquele momento, principalmente, eu acho que o papel de isso eu falo por mim, na minha concepção, né? A primeira eu posso dizer que é o posicionamento do MBL, mas a segunda é uma concepção minha, individual, a respeito do voto nulo. Cara, eu acredito que um movimento político não tem que fazer voto pragmático. Mas a galera fala, mas é entre o Lula... Cara, nós entregamos o impeachment da Dilma, começou com o MBL, né? Nós entregamos o movimento que propiciou o clima social para a prisão do Lula. Então nós não devemos nada para a direita no país. O nosso papel está cumprido. Eu acho que quem deve, inclusive, são eles. Quando a gente olha para o movimento político, o que quer se transformar num partido político, a gente tem que apresentar para a sociedade aquilo que nós acreditamos como ideal, não como pragmático. Ô, Jota, mas você falando em pragmático, por exemplo, a gente sabe que na ata de convenção lá do MBL, ele meio que obriga deputados e senadores a votarem na pauta dele, no direcionamento do movimento. Isso não é ser pragmatismo? Se você, de repente, não for a favor e você vai votar contra o seu próprio princípio e a favor da linha do seu partido? Não, ao contrário. Eu acho que o pragmatismo é justamente quando alguém ele tenta driblar os conceitos partidários em torno de ideologias ou de interesses escusos. Porque pode ter o cara que discorda de alguma coisa do MBL, não tem problema nenhum, filho. É o partido que mais convém com aquilo que tu acredita. Eu acho, principalmente a forma como é realizada a votação para cargos do Poder Legislativo, que é a lista fechada. Então, tem a lista fechada. Então, se nós estamos concorrendo no mesmo partido, quem vota em mim, de certa forma, tá votando em ti também. Sim. Né? Então, interessante que o nosso voto seja totalmente previsível. Eu tenho muitas críticas ao Partido Novo, mas o Partido Novo a gente sabe o que acontece assim. O cara, quando vota no Novo, todos os votos dos caras são praticamente iguais. Muito raro alguém discordar no Partido Novo. Isso eu acho bacana. Porque gera uma identidade pro partido. Quando o cara vota em alguém do partido, tá votando uma linha de raciocínio. Então, mas você não acha isso perigoso? Porque a gente vê muitos caciques aí de partidos tentando determinar coisas que às vezes a maioria dos deputados, dos senadores, do bloco dele é contra. Você iria contra o seu princípio para ir a favor de um líder do seu partido, mesmo sendo contra o seu princípio? Vou te fazer uma pergunta, o que tu acha mais perigoso? Um líder partidário e um partido político tem um posicionamento exposto no estatuto, imposto em entrevista e um posicionamento sólido desde a época eleitoral? Ou é mais perigoso o Jota que diz, eu não tenho partido, o meu partido é o Brasil, eu vou chegar lá e vou votar com o povo, e quando eu chego lá no parlamento, alguém me manda uma caixa de sapato com um dinheirinho e eu mudo completamente a minha ideologia que apresentou na eleição? Eu acho que as duas coisas são ruins, porque quando a gente vota, por exemplo... Vamos supor que eu me simpatize pelo MBL, mas eu votei em você. Porque eu me convenci que os seus ideais, os seus propósitos se conectam comigo. Sim. E aí chega lá, você não vota mais pelo seu ideal e vota pelo que um líder está mandando. De repente, esse líder está mandando todo mundo para o abismo e você vai contra o seu ideal para votar no líder? Você faria isso? Eu faria isso porque eu acredito que isso é muito... Não vou votar mais em você, muito cara. menos, mas vou justificar. É muito menos danoso tu votares em mim sabendo qual é a linha do meu partido do que tu votares em mim como uma figura individual, tendo qualquer tipo de possibilidade de corromper pelo poder por interesses escusos. Eu prefiro um partido político, ou um cacique político, ou qualquer tipo de liderança partidária que tenha princípios de atuação clara, porque não existe política sozinho. Inclusive, se tu votar no Jota, eu gosto muito do Jota. O Jota tem, 300, 400 mil votos. Só que o Jota é uma pessoa. Juntos com esses 300, 400 mil votos que o Jota recebeu, ele elegeu do mesmo partido dele 3, 4 caras que muitas vezes, são de esquerda num partido de centrão. Então o teu voto em mim não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu sou contra isso também, desculpa, Vagnão. Eu sou contra isso também, mas assim, nessa linha de raciocínio,
a gente não precisava nem conhecer os candidatos. Eu votava, escolhi No partido. Escolhi o partido. É isso que eu ia falar, mas a pessoa decide votar no Jota pelo partido ou pela pessoa Jota, ou pelo que você Hoje, até hoje sempre se mostrou nas redes sociais? hoje o Jota é o MBL. Hoje os princípios e valores que nós defendemos, que são extremamente rígidos desde a pré-campanha, Você desde concorda como figura, 100% com o idealismo se do não, MBL? eu troco de partido. Sim. Se não, eu troco de partido. Mas e aí, você acha que não pode ter uma discordância em algo? Sempre... até porque o MBL teve mais de 10 partidos, 8 partidos na última eleição, 8 né? partidos, sim. Então, esses candidatos, e como que fica nessa situação? Se eles se filiaram a outros partidos, que com certeza não tem o mesmo idealismo do MBL. Não tem, mas qual é o outro partido hoje no Brasil que tu podes olhar e dizer, bom, eu acho que o partido ideal para os princípios que estão no MBL seria esse. É justamente por isso que vocês Mas querem decidiram virar fazer um partido para poder... Exatamente. Sim. Eu entendo vocês pelas colocações e na importância de nós termos um voto e representação no candidato. Pessoal. No candidato. Só que eu acho que isso é muito perigoso. Pega a eleição num tiririca. O cara votou num tiririca, ele levou 10 incompetentes junto com ele, tiririca. Então, eu volto a dizer, eu sou contra isso. Pra mim teria que ser, é claro que não Outro sistema de eleição. É, outro sistema, né? Não por Lista totalidade. aberta, né? Lista né? fechada, mas lista aberta, né? É lista aberta, né? Lista aberta. Mas me preocupa muito isso daí, Jota. Me preocupa muito. Porque assim, ó, vamos falar da esquerda. Não Sim. que nós sejamos contra ou a favor, mas, por exemplo, o cara que é da esquerda, o cara que vota no PT, Tá. talvez para ele o ideal do PT seja o ideal dele. Né? E aí, você já é contra os ideais do PT. Sim. E se tem um cara lá que mesmo de esquerda, um deputado tal, e ele vê uma lei ou alguma medida que ele tem que votar contra, ele não vai votar porque ele vai votar pelo ideal do partido. Puta, cara, eu acho isso daí Mas pensa difícil comigo, pra olha, caramba, o que tu meu. preferes? Um cara, quando tu pega um folheto e vê um 13, tu sabe tudo que aquele cara pensa, sim ou não? Sabe, lógico que sabe. Porque por causa do partido do cara, tu nem olha, o partido do cara é a identidade de como aquele cara vai votar. Agora tu pega um partido genérico, um partido do Centrão, um PSD. Tem o Jota com os ideais do Jota, só que tem o mesmo cara que poderia estar concorrendo pelo PT e tá na chapa do Jota, os dois são, sei lá, o número 99, e tu votando em mim, tu vai estar ajudando a eleger esse cara, e vai eleger os dois. Tá, beleza. Aí, vamos falar. Eu sei que vocês são contra pelo menos a maioria de vocês são contra não gosto do Pablo Marçal. Mas, sei lá, ele é um cara supostamente de direita, ele é um cara que arrasta multidões. Se de repente esse cara quiser entrar no MBL, ele vai poder entrar? Não vai entrar. Será que não vai? Não vai. Não vai entrar. Posso garantir, não vai entrar. Vocês não tentaram colocar o ex-ministro da Justiça, o O Sérgio Moro? Sérgio Moro? O Sérgio Moro tinha uma simpatia com os princípios ideais do MBL. E aí, não A tem partir do mais. momento que ele tem, pergunto pra vocês, ele tem os mesmos ideais que ele teve quando ele era, Vocês não ele era perceberam judeu? isso antes? Vocês não perceberam isso antes? O Bolsonaro percebeu onde chamar ele pra ser ministro? Ou ele deixou de ser ministro não por interesses escusos? Então, Porque ele não cumpriu uma regra do Bolsonaro? Não sei. É que Talvez. acontece. É que Talvez. Mas aí que tá. Hoje você é contra uma determinada... Eu dei o exemplo do Pablo Marçal. Sim. Então, hoje tem um consenso lá no MBL que é contra. Mas daqui a pouco tem um consenso lá, que um cara que tá aparentemente meio neutro, e eles falam, não, esse cara aí tem os ideais, vamos colocar Cara, esse mas daí tu cara. entende que para o movimento político, não teve nada que afetou mais o MBL em número de perda de capital político, em perda de filiados, associados, enfim, né? Do que romper com o bolsonarismo. Cara, a gente derreteu politicamente por causa disso. A gente comprou um ônus gigantesco. E daí chega a segunda oportunidade do MBL, pô, dizer assim, ó, digamos que o MBL seja pragmático. Pô, vamos aumentar de trabalho. Chega o Pablo Marçal, numa onda Pablo Marçal que o MBL fez. Somos contra também. Agora chegou o burburinho do Gustavo Lima. Gustavo Lima vai se lançar. Fomos contra. Rodrigo Manga. Fomos contra. Então o MBL é o contrário. O MBL, cada vez mais, no sentido de optar pelo crescimento político ou pelos seus ideais, ele vai encolhendo. Porque cada vez que surge um nome personalista, o MBL vai e bate sem dó. Mas você acha que o MBL, quando virar partido, vai conseguir se sustentar dessa forma? Porque hoje você pega uma eleição municipal, por exemplo. Sim. Os caras vão nos candidatos a vereadores lá, e eles querem trazer todos ali pro partido, porque vai trazer voto e tal. Você acha que o MBL vai conseguir ser diferente? Vai filtrar e não vai pensar dessa forma? Porque acaba sendo um pouco difícil se manter como uma partido. Jota, as ideias mudam.
vocês eram contra o fundão, já não é mais contra. Tem toda a justificativa Sim. de vocês, mas as ideias mudam. Então hoje vocês são contra Pablo Marçal. Amanhã, Ah, não mas sei, é bem amanhã diferente ser contra uma pessoa e ser contra uma pauta. Cara. Não, tu pode convir comigo. É bem diferente ser contra uma pessoa e uma O pauta. fato de vocês terem, eu entendo, Uhum. e talvez no ponto de vista de vocês eu pensaria igual em relação ao fundão. Sim. Tá? Acho super errado, acho que não deveria ter, tal. Entendo que vocês, se vocês não pegarem, vocês não disputam, principalmente Norte e Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, vocês não vão conseguir disputar. Mas assim, as ideias mudam, os conceitos mudam, as pessoas mudam. Me dá um receio, cara. Eu gostaria, e tendo a curtir assim, o movimento MBL, né? Uhum. Que é livre, né? Movimento livre, que agora aí vocês não vão poder votar livre, vão ter que votar na direção do diretório do partido. Então já não é mais o livre. MBL é assim desde hoje. Mas- Desde hoje. Todas as decisões do MBL são tomadas em conjunto, de qualquer parlamentar. Hoje, sendo movimento, independente do partido. Todas as decisões que o Kim toma é com respaldo do movimento. Todas as decisões que o Guto toma no Estado é com respaldo do movimento. Não existe nenhum parlamentar nosso, inclusive vereadores, hoje que fazem voto ou qualquer tipo de posicionamento, qualquer tipo de projeto, sem aprovação da Nacional. E se no partido que ele está hospedado, vamos chamar assim, o partido for contra esse posicionamento, ele bate de frente com o partido que ele está hospedado e vota Os pelo... partidos não têm princípio. Nenhum partido Não, tem princípio. é general. Você É tá genérico, certo. não, eu entendo. Mas assim, tu já Não viu... tem no seu ponto de vista. Não, Ele- não. União Brasil hoje, se tu olhares as votações do União Brasil, por exemplo, que é tô pensando por número de representantes, né? União Brasil, tu olha, como é que é o líder do partido indica de uma forma. Metade da bancada vota diferente. Pega um PP, metade da bancada vota diferente. Então, mas se você for conversar com a liderança, eles vão falar que foram orientados. Não, Alguém que tá, eu sou o tá líder se do re- nosso partido. tá se rebelando contra o partido. Certo. né? Eu sou líder do nosso partido. Não, daí ele vem com outro papo, vem com um papo mais parecido com o que tu apresentaste hoje. Mas cada um dos deputados, a gente não pode se envolver no posicionamento individual de cada um dos deputados, cada parlamentar tem o seu posicionamento, de acordo com a regionalidade, de acordo com o interesse, de acordo com as pautas. É isso que eles falam. O MBL opta por fazer um caminho unilateral. Muito semelhante. Nesse ponto de vista, a gente pode até falar sobre o fundão, não sei se vocês querem entrar nesse assunto, mas Podemos, vamos embora. do ponto de vista foi que eu elogiei o Partido Novo, foi que eu elogiei o PT, né? Que são partidos que possuem o PSOL, que são partidos que possuem uma identidade. Então, quando a pessoa pegar um panfleto e saber que o cara é da missão, o cara vai saber, bom, esse deputado vai cumprir com esses princípios, esses valores. Tu fizeste uma boa pergunta em relação ao rabo, né, de candidatos para conseguir atingir o quociente eleitoral. Sim. O MBL tem uma formação de candidatos que chama Academia MBL. Então, todas as pessoas que entram hoje são porta-vozes do MBL, fazem essa academia e, a partir daí, são ensinados não somente questões técnicas legislativas, mas também de acordo com o posicionamento do movimento. Eu posso garantir que nenhum estado, não há nenhuma possibilidade de não ter um candidato formado na academia como principal do partido. Não, mas eventualmente lá no interior de Alagoas toda a chapa vai ser formada? Isso aí depende da realidade de cada um dos estados. A gente não tem essa resposta, né? A gente não tem um partido ainda, a gente não sabe como de fato isso vai acontecer. Mas a ideia é que sim, em cada um dos locais, a chapa seja aquelas pessoas que sigam como o MBL sempre atuou, que é de forma totalmente de conformidade com o que pensa o movimento, né? Não temos dúvida que os eleitos vão ser dessa forma também. Então, mas eu digo até pro próprio partido se sustentar e eleger, né? Sim, eleger claro. vereadores, eleger prefeitos, enfim. Porque não adianta, se o candidato a prefeito não arrastar, não importa quem seja ali os vereadores, porque quem vota no vereador tende a votar no prefeito, Claro, sim, né? sim. Então, Puxador, né, de votos, né? Sim. sim, então, como que vai sustentar dessa forma? Com certeza ali, esses candidatos a vereador não têm o mesmo ideal, né? E eu acho um pouco difícil o partido conseguir se manter dessa forma, principalmente para uma eleição municipal. Mas eu acho cargo que... majoritário ou na nominata legislativa? Legislativa, Sim, eu te entendo, só que eu acredito que o partido, isso é uma posição individual minha, sim. o partido tem uma chance muito grande. Chega perto das eleições, o partido sabe quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito. Não é quem vai ser eleito ou quem não vai ser eleito, mas sabe, de acordo inclusive com as táticas que tem o partido, tempo de televisão, recursos, investimento no candidato, enfim, exposição.
tem a possibilidade de dizer, olha, esses candidatos têm mais chance do que os outros. Né? E eu defendo, particularmente, que o partido dê prioridade para aqueles candidatos que vão estar com conformidade com aquilo que o MBL planejar. Pode existir, que não sei, digamos o Jota. Demos um caminhão de dinheiro pro Jota, o Jota foi o nosso candidato, as principais figuras fizeram campanha pro Jota e seja eleito o tio padeiro do bairro tal, cara. Na realidade política, todas as experiências, eu não sei dizer uma que isso aconteceu, né? Mas pode acontecer? Pode acontecer. Sim. Eu não sei realmente responder essa pergunta. Né? Acho que é muito difícil. Né? Não sei dar um exemplo, mas o que eu percebo é que todos os partidos hoje têm mecanismos, inclusive todos os candidatos reclamam disso, né? O cara de primeira viagem fala, mas daí, só dá investimento pra um cara. Todo candidato fala isso, né? Não dá atenção pra mim. O cara que é deputado, o cara que tem cargo, não tira uma foto comigo, não pede voto pra mim. Porque a gente sabe que isso influencia no final da conta do voto, né? Eu acho que, por exemplo, o Kim Kataguiri, no meu estado, tem que pedir voto pra mim, que sou alinhado com os princípios da missão. Tem que deixar o tio do Badanha lá, entre estar com o Jota e estar comigo, porque ele esteja comigo. Né? Acho que é dessa forma que a gente vai conseguir, para os eleitos, garantir, principalmente vai ser um partido pequeno, com muita dificuldade no início, etc, para eleger, né? Para os pequenos, eu acho que a missão vai conseguir administrar bem quem vai ser eleito. Você acha que hoje a missão, claro que você falou que tem uma escola, uma academia aí, né? É a academia que você Academia chama? MBL, Tem academia que então meio que profissionaliza o político, né? O político do MBL, né? Eu acho que deve ter vários fundamentos de tudo que o MBL acredita, de lei. Até pegar o celular, como o Arthur começou com o Mamãe Falei, até a noção legislativa. E eu ia chegar exatamente aí no Mamãe Falei, né? No Arthur. Ele é um cara midiático pra caramba. Sim. Né? Ele é um cara que tem um certo público, ele tem bastante notoriedade aí nas redes sociais. O foco de vocês é quem tem notoriedade nas redes sociais para conseguir arrastar uma galera que vote, ou, por exemplo, chega eu ou Wagner hoje lá, a gente não tem ninguém nos seguidores, né? A gente é fraco nisso daí, mas a gente tem ideal, a gente tem direcionamento, as ideias estão em conjunto com o partido. Nós temos chance de fazer essa academia e disputar cargos? Ou você acha que vai privilegiar quem é midiático? Por exemplo, você está ficando midiático, Sim. você está ficando bem conhecido, você está quase 500 mil no Instagram, Sim. não sei, nas suas outras redes. É tendencioso que se pegue pessoas midiáticas, mas o que o MBL vê em relação a isso? Eu posso te garantir que é mais fácil você chegar lá com 1.000 seguidores e eventualmente conseguir uma posição de destaque na nominata da missão futura do que alguém que chega com 500 mil. Porque não adianta a gente ter esses 500 mil se esses caras não forem do nosso grupo político. Não, mas eu tô falando, tá todo mundo ali dentro. Claro. Todo Como mundo... assim? Por exemplo, você tá dentro. Tá. Você tá há 2 anos. Mas o cara que é grande vende um outsider de 200 mil votos. Eu tinha entendido isso. Cara que é outsider de 200 mil votos fala, gente, eu quero só dar os meus votos aqui pra você, quero concorrer pela jornada de vocês. Enquanto a partida tem um cara lá de 2 mil que, é fiel ao movimento, mas como o cara que não cresce nunca. Essa foi a pergunta, né? Sim. É mais fácil o cara de 2 mil votos. Porque o MBL é uma formação de novos políticos. Hoje tem 500 mil, tem quase 500 mil. Sim, mas eu sou um produto do MBL. E cresço muito rápido por causa do MBL. Então não é nem muitas vezes produto que o MBL faz. Mas, como é que eu aprendi a fazer política? Quem é que me ensinou? Quem falou, Jota, não faz isso, faz dessa forma? Quem é que me deu mais exposição? Então o MBL é quem projeta novos quadros, né? Então já é muito mais hoje uma escola de formação política do que um partido político. Então até mesmo por uma questão de fidelidade partidária. Por lá na frente, esse cara de 200 mil, 300 mil, qual é a fidelidade que ele vai ter com a gente? Nenhuma. Ele é um cara que já tem a carreira dele, tem os ideais dele, tem os princípios dele, muitas vezes só utilizou um partido de aluguel. Quem hoje faz muito isso são os partidos de centro. E não culpa, eu acho que é uma estratégia. Partido de centro. Então que eles pegam, pode olhar, celebridades. Pega um Datena da vida, pega um Datena, pega alguém que, consegue um influenciador nas redes sociais, né? Pega um TikToker. Só que geralmente isso aí não tá dando muito certo, né, cara? Você vê essa galera famosa perdendo. Sim, né? Exato. Mas, pede, por exemplo, um Kid Bengala. O cara que chama o Kid Bengala, o que ele quer, cara? Quer eleger o Kid Bengala? Não, ele quer voto pra dominar. O Rogério vota nele, fácil. Ele vota, Rogério? Por quê? Louco, né? Acompanha o trabalho dele. Medo, né, cara? Acompanha o trabalho dele. Medo. Boa, Quero ver se o Kid Bengala estivesse aqui, você não votava nele. nele. Ficha de filiação. Tá, e aí vem o cara, tem 2 milhões de seguidores ali, um cara expoente aí nas mídias sociais. Agora, se ele entrar no MBL, se ele cumprir o rito ali, se ele galgar os degraus ali, o MBL acreditar, e sim, futuramente pode sair, né? Claro. Se ele se provar ali dentro, né? Claro. Cadê os princípios e valores? Ô, Jota, após o episódio do Arthur, Mamãe Falei, o MBL pensou em algum posicionamento assim,
trazer mais mulheres pro partido, para poder dar uma apagada, desvincular esse Puta, episódio top isso aí, cara. chato aí que aconteceu. Tentou trazer mais mulheres para justamente Deixa eu- apagar um pouco essa imagem. Deixa eu até tentar complementar, que eu ia falar uma coisa sobre isso. Por exemplo, a gente viu o MBL agora trazendo o feminista, aí tem você, negro, a gente tá vendo que de repente tá trazendo outras identidades, outras caras, outros nichos. Por exemplo, talvez futuramente teremos um trans no MBL. Eu sei que vocês vão falar que não é contra, tal, né? E nem deve ser, ninguém deve ser contra a opção sexual de ninguém. Mas você vê que o MBL tá complementando o que o Wagner falou, assim, tá pulverizando assim para atingir outros votos, outros públicos, outros nichos. É uma boa pergunta, assim. Eu acredito que esse é Porque tá acontecendo, Claro, né? tá- Não sei esse se é é um fato. proposital E ou eu não. acho que esse é o ponto. Eu acho que se fosse proposital, até mesmo pelo que eu falei no início, iria contra os ideais do próprio partido e grande parte das pessoas que o compõem. Né? Então, se o MBL se tornasse... Porque isso seria uma guinada identitária. Né? Então, pô, o Arthur falou bobagem em relação às mulheres, pô, então vamos trazer as mulheres. Pô, agora ele colocou uma menina lá, não sei se ela é ucraniana mesmo. Você viu? Não A vi. Ana. Eu não sei o que ele chama ela de... Ucraniana. Ucraniana, É. né? Então, ela... Eu acho que isso, mas eu acho que isso é muito contrário, cara. Porque pensa o seguinte... Tá, ele tá até satirizando, tá brincando e tal, mas ele parece que tá trazendo, né? Mas imagina se fosse uma mulher, tá? Tu é uma mulher. Ela é Tem- ucraniana mesmo? Não, imagina. Ah, Tu tá. pega... Porque é loirinha, né? Tu pega antipatia pela pauta. Ah, não suporto esse cara e tal. Qual é o ideal? Pô, me desculpa, eu nunca mais faço isso, nunca mais cometo esse erro. Só que daí o Arthur vai lá e dobra a aposta, ele vai lá e chama uma menina loira e fala, não, a partir de hoje você vou chamar de ucraniana. Justamente pra ficar sempre reforçando pras pessoas que não gostam dele, pra reforçar sempre o estereótipo. Então acho que eu gosto muito disso no Arthur. Inclusive acho que ele deveria fazer mais isso. Isso é meio psicologia Eu acho reversa, aí, eu acho que né? ele- Você trabalhar na... Tu acha que isso é interessante hoje no Brasil, cara? Eu desconfio, cara. Acho que hoje no Brasil todo mundo pede desculpa. Desculpa por ser branco, desculpa por ser privilegiado, desculpa por ser rico, desculpa por... Acho que ele foi numa linha diferente, cara. Porque, assim, Talvez ele deveria aproveitar a memória curta do brasileiro, deixar isso de lado e tentar É o que desrotular. todo mundo faria, na minha opinião. É o que todo ninguém vai mundo, deixar é o nunca que todo mundo esquecer faria. isso também, É o que todo mundo faria. É, sempre quando tiver uma Pede eleição, desculpa e vai sempre embora. que aparecer alguma coisa, os caras vão lá, Qualquer lembra? episódio de um influenciador quando comete o suposto crime de racismo que ele faz. No outro dia, desculpa, daí chama preto de tudo que é lado, chama a pergunta que tu me perguntaste. Né, pô, teve um erro, vai chamar a mulher. É isso que, em tese, teria que fazer. Sim. Só que todas as lideranças do MBL surgiram naturalmente. Por exemplo, Amanda Vettorazzo. Amanda Vettorazzo é eleita aqui no estado de São Paulo, muito bem votada. Foi o Muito bem principal votada. nome do MBL, de uma forma totalmente natural. Tava no MBL há anos, já veio pra Ela contribuir. perdeu a primeira, na verdade. Perdeu, né? acho que se eu não me engano, perdeu duas já. Eu pensei que ela tinha se candidatado só pra uma. Salvo engano, posso estar errado, mas salvo engano ela perdeu duas. Acho que ela perdeu uma pra vereadora, perdeu pra deputada e ganhou pra vereadora. Ela é novinha, quantos anos ela tem? Quantos tu acha que ela tem? Puta, Pode falar, pode Chuta falar. baixo. menos Idade de de 30, mulher você tem que Oi? chutar baixo. menos de 30. Quanto? 29. Mana tem 35, salvo engano, 35, 36. tá. Ela é bem preservada. Então ela tem condição de idade aí de ter participado de outras. aí. Eu pensei- Sim. Tá. Sim. Então, mas é o que o Wagner falou, a gente percebe agora tendo liderança, colocando liderança feminina, colocando liderança feminista, colocando liderança negra, só falta agora a liderança trans pra meio que dar uma lacrada aí com a galera. É que, na verdade, você não o- acha que tá... Na verdade, o MBL, ele não tem só atuação política, né? Eu vejo o MBL muito mais como um curso de formações de candidatos, enfim, de militância política. E outra coisa é a Valete, né? a revista, né? Acredito que você esteja falando da Aspecto Cinza, Sim, né? sim. Em relação a única suposta feminista que entrou. É. E ela não é do MBL, ela não tem uma associação direta com o partido ou com formação tem sim, política. tem sim, tem Ela sim. tem... Não sei se formação, mas ela Ela tá tem, no MBL ela agora. tem uma relação direta com a Valete, Não, que é uma revista do MBL. Não, ela tá lá e eu acho que logo ela sai. E assim, vou te frisar aqui, a gente não é contra nem a favor, não, tá? A gente só tá querendo Não, eu tô te falando o que está acontecendo. trazer notícias ela aí pra não- galera que tá assistindo. Ela grava vídeo político? Eu acho que tem um viés político em muitas coisas que ela fala, e agora eu vou até começar a acompanhar um pouco mais, porque até gosto do trabalho dela, e eu vou começar a acompanhar um pouco mais pra ver se ela milita um Porque ela é pouco intelectual, mais. ela é uma intelectual que ela- participa do MBL. Sim, ela é uma sim. intelectual, sem Ó, sombra de já- dúvidas. Você que falou agora, participa do MBL. Sim, é uma intelectual. Sim. A Valete é nossa. A Valete, nossa, a revista que ela escreve é da MBL. Sim. É nossa.
Só a grande questão é, ela participa por uma porta... Eu sou pré-candidato no estado do Rio Grande do Sul. Tá. Ela é, em algum estado, política. Ela é uma figura política? Não, ela é uma intelectual, que contribui muito. Ah, mas ela vai sair Pra uma candidata, revisão. com certeza, né? Logo, logo. A princípio, nunca vi nada sobre isso. Ah, vai. Nunca vi nada Até porque sobre tem uma isso. relevância, né? Tem, mas como eu te falei, isso não é o principal motivo de sair candidato na MBL. Não sei, não sei. Eu tenho outra dúvida aqui, cara. Em relação ao Renan. Sim. O Renan nunca vai sair candidato a nada? Cara, por mim, cara... Não, tá, por você sairia. Mas mim, por ele, certeza. Cara, o Renan... Porque é um cara muito diferenciado, O né? Renan é um cara muito diferenciado, só que Inteligente pra cacete, né? uma das maiores inteligências dele, sabe qual foi, na minha opinião? É que ele teve capaz de abrir mão do seu próprio protagonismo pra fazer com que o grupo político dele crescesse. Igual o Lula, né? Não, não. Cara, assim, eu acho que é exatamente o oposto, né? Exatamente o oposto, né? Que o Lula, que o Bolsonaro, inclusive. Não, mas isso não é isso é, inclusive, ruim pra quem é de esquerda, pra quem é do PT, porque o Lula não não deixa abre espaço, claro, ele agora não quem deixa vai espaço. substituir o Se ele cara? morrer, quem substitui? Não tem Exatamente, ninguém, velho. exatamente. Então, Mas o cara é egocêntrico, né? Egoísta. ao extremo. narcisista. Tu pega o Renan, ele é o contrário. O Renan, por exemplo, assim, pô, tive uma baita ideia. Porque o Renan, cara, o Renan, às vezes eu acho até que ele é louco. Porque o Renan, ele fica, assim, sentado, parado assim, ó. E às vezes ele tem uma ideia genial e que tu pensa, pô, o cara vai aplicar essa ideia. Né? Ele fala assim, ó, isso é a cara do fulano. O Renan, ele é um compositor de músicas. Entendeu? Então ele compõe... É um maestro, né? É um na verdade, maestro. né? Ele compõe diversas Legal. ideias e entrega isso pros músicos. Ó, canta tu isso, tu fala aquilo, aquele outro. E vai entregando pros porta-vozes. E você acha que se der certo também, o MBL realmente virar o partido, ele vai estar no destaque, né? Que ele vai ser Espero que sim. o Merece. presidente ali, Merece né? pra ele. Trabalha muito pra Ele isso. que criou, Espero né? que Na sim, verdade, claro. né? Eu torço muito pra você acha que o Bolsonaro fez a mesma coisa com a direita, sequestrou ali, igual o Lula com a esquerda? Cara, acho que o Bolsonaro é um pouco diferente do Lula. Eu acho que o Bolsonaro, ele funciona muito mais no sentido de passividade, muito mais de reatividade. Então, acho que o Lula não. Acho que o Lula propôs esse monopólio de forma proposital. O Bolsonaro, ele somente reage. Então, quando ele vê um mínimo indício de alguém crescendo, ele vai lá e corta. Mandetta, Bebiano, Santos Cruz, Sérgio Moro, Joyce Hasselman. Então, todo mundo que minimamente o Bolsonaro viu com uma ascensão individual ou que saísse das asas dele, ele acabou cortando a cabeça. Dá pra perceber isso até no Nicolas, né? Ele Sim. dá uma cortadinha, uma seguradinha, mas eu acredito que se ele for muito a ferro e fogo ali ele se ferra, né? O próprio Tarcísio, várias vezes o Bolsonaro fala alguma entrevista do Tarcísio, ele fala assim, não, o cara é bom, eu que fiz, então ele chegou lá onde eu tô, o cara é bom, não é excepcional, mas ele é bom. Eu vou te dar um palpite, eu desconfio muito, muito que o Bolsonaro vai escolher o Tarcísio como candidato dele, se não puder concorrer. Se ele não puder, eu acho que é ele mesmo. Eu acho que é ele. Eu acredito que seja a melhor opção. Eu acho que seja... Não, se ele não puder concorrer? Quem? Ah, não, tu acha que é o Tarcísio? A melhor opção é o Tarcísio. Se o Bolsonaro não vai concorrer. cara. Exato. Eu acho que vai ser Sem preso, chance, eu não. É. Não vão deixar e esquece. Eu acho que a melhor opção, qualquer outra, algum dos filhos, a esposa, aí não ganha. Aí vai enterrar a direita. Exatamente, eu concordo contigo. Eu acho que o candidato é o Eduardo Bolsonaro, ficha 1, o Michele Bolsonaro, ficha 2, Flávio Bolsonaro, ficha 3, e a Cine vai indo enquanto ele tiver bala na agulha. Porque é um projeto então você familiar. acha que se ele não puder, ele vai mandar Botar o um Eduardo? Bolsonaro. Ah, tá. Um Bolsonaro. Ele não vai colocar o Tarcísio. O que pode acontecer eventualmente, eu desconfio que seja. A ideia do Bolsonaro inicial, eu desconfio muito que seja essa. Muito. Inclusive, a maioria das pessoas, discorda disso. Né? Mas isso é a opinião. Eu acredito que ele pode fazer o que aconteceu com o Pablo Marçal aqui na cidade. O que aconteceu com o Pablo Marçal? Meu candidato é o Nunes. E a galera que apoia o Bolsonaro, beleza, mano, eu vou votar no Marçal. Dele, gente, pai, não vou perder uma eleição, não vou passar essa vergonha. Então agora eu apoio o Marçal. Ele voltou, caso o Bolsonaro pedindo desculpa pro Marçal no Twitter e tal, tentaram essa aproximação do Marçal porque viram que não ia conseguir bater. Eu acho que pode ser isso acontecer isso com o Tarcísio. Meu candidato é meu filho. Uma galera for com o Tarcísio, o sistema vai com o Tarcísio, sem sombra de dúvidas. Eu acho que naturalmente pode ser que o Bolsonaro entre no bonde andando, né? O Eduardo não mais, né? Porque tá com essas tretas aí Não, mas também. ainda não. Eu acho que ele volta. Eu acharia que seria o Eduardo. Eu acho que. Eu acho que eles não vão caçar ele, não vão deixar ele inelegível. Ele não Acho vai que nem arriscar dá tempo voltar. de deixar ele inelegível, né? Porque ele se licenciou, ele pode voltar. Não, mas a questão dele voltar é ele ser preso, cara. Por qualquer motivo aí, prender. Não tem segurança jurídica, né?
Não sei. Não dá pra saber o que os caras estão... Eu acho que ele não arrisca voltar, não. Ele vai ficar pra lá, cara. O MBL apoiaria o Tarcísio? O Guto é vice-líder do Tarcísio, né? Muita gente critica o MBL e fala que não tem diálogo. O Guto, hoje, é vice-líder do Tarcísio, do governo Tarcísio. Cara, não sei, assim, depende muito do que o Tarcísio... quem se unir em torno do Tarcísio, qual for a plataforma do Tarcísio. Se o Tarcísio for um fantoche do Bolsonaro... Quem for o vice, né, do Tarcísio. Se o Tarcísio for um fantoche do Bolsonaro, for alguém que fica lá... simplesmente falando, eu sou o representante do Bolsonaro, cara, sem sombra de dúvida. Eu acho que o Tarcísio é muito mais político, muito né? mais político, muito mais técnico. E assim, sabe negociar. Se mostra muito fiel ao Bolsonaro também, né? Mas ao mesmo tempo ele é mais dialoga, ele negocia mais. Total. Inclusive, o Tarcísio tem boa transição, inclusive no Supremo Tribunal. O Tarcísio tem boa transição lá. Mas sensato, né? Então... sim. Então, assim, acho que depende muito da roupagem. Quem vai ser o Tarcísio vai disputar? Vai ser o fantoche do Bolsonaro? No MBL não vai aparecer sobre dúvidas. Se for um cara que tiver um plano à direita, unir em torno dele princípios e ideais, acho que é um caminho... ele vai abraçar pra pegar os votos do Bolsonaro, mas eu acho que ele assumindo, acabou, vai ser ele, não vai ser fantoche, não. Esperamos que sim, espero que sim. Quando você fala que o MBL apoiaria, se tivesse alguns alinhamentos, você diz que assim, digamos, o MBL entre com um candidato à presidência e não ganhe... Vai ter, beleza. Aí, para segundo turno, você acha que o MBL apoiaria o Tarcísio? Eu acho que existe a possibilidade. Tarcísio tá no PL ou não? Não, Tarcísio tá no Republicanos. Republicanos. Acho que existe a possibilidade. Você acha que existe? Existe a possibilidade. Se o Tarcísio tivesse no PL, apoiaria? Acredito que não, porque eu acho que o Tarcísio ingressando para o PL já demonstra muito, muito bem do que ele vai fazer do governo dele, né? Acho que daí ele vai... O PL é um partido muito mais à direita, é um partido que é o principal partido da direita no país e é o partido que é tocado pelo Bolsonaro e pelo Valdemar da Costa Neto. Então acho que estaria bem claro qual seria a agenda política dele, né? Isso é a minha opinião. Estaria assumindo mais que realmente seria... Gente, eu sou o fantoche do Bolsonaro. E não tem problema, tem muito bolsonarista que é um Bolsonaro e vai votar no Bolsonaro. Eu voto em que o Bolsonaro indicar. Se for um cachorro caramelo, eu voto nele. Mas o que mais pesa, o que mais incomoda o MBL no Bolsonaro, assim? Eu acho que é a traição das pautas dele. Acho que seria a traição das pautas dele. Tinha muita gente que acreditava no Bolsonaro. Acho que ele foi eleito com uma responsabilidade muito grande. Mas a política não precisa disso? Não tem que abrir um pouco de mão, negociar. Mas foi exatamente o que ele falou que ele não ia fazer. Ele vendeu outra coisa, né? Eu vou quebrar o sistema. Eu lembro muito daquele discurso do Eduardo Bolsonaro que diz assim, eu quero saber quando começar o governo, vocês vão sentar no colo do Centrão, se vocês vão firmar comigo. Pô, o cara elegeu grande parte do parlamento, né, cara? Grande parte foi da bancada do PL. A famosa frase, né? O soldado PSL, na época. O soldado que vai pro medo... vai pra guerra com medo de morrer. É marica, porra. Depois ele vai... Eu vou combater o Centrão. Chega lá, porra, eu sou do Centrão. Deixamos o Ciro Nogueira pra dentro, cara. Assim... E por ser da política há muitos anos, era pra ele saber que esse posicionamento dele aí, se depois ele recuasse, iria prejudicar, né? Claro. E prejudicou menos do que eu acreditava que ia prejudicar. E mesmo porque não acho que esteja errado, não, negociar com o centro, mesmo porque você não consegue... Se você você não negociar com o centro e com a esquerda, você não consegue também nada, mas... Ele se posicionou dessa forma, e sabendo que não daria para manter. Sim, exatamente. Jota, estamos meio que nos caminhando para o fim, né, do nosso podcast aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se hoje o MBL vira partido, quem que ele indica, pela sua convivência dentro, né? Quem que ele indica, pelo menos para presidente, governador... Senador vai ter agora também, né? Vai ter. Pelo menos para esses 3 cargos aí, quem que você acha que são os nomes que o MBL vai colocar? Cara, eu não faço a menor ideia. Eu acho que isso é uma discussão que acontece dentro do próprio movimento. Não, você deve ter uma suspeita. Estou te falando. O que acontece? Não seja isentão. Já se fala nisso lá dentro. O isentão. Fala, então, ou você fala, não, eu não posso falar. Quem você acha que tem nome para ir Vamos lá, presidência. Quem que você acha que o MBL colocaria para presidência hoje? Se vocês olharem o Twitter do MBL, e eu não tô brincando, o Twitter de todas as contas do MBL, a gente faz disputas internas pra definir, olha, eu prefiro o Renan,
Ou eu prefiro o Arthur esperar, eventualmente, uma reversão da inelegibilidade dele. Então, isso é uma discussão que, inclusive, acontece O publicamente. Kim não pode, né? O Kim não pode pela idade. Tem O Kim não pode né? pela idade. O Guto também não pode? O Guto não pode pela idade. Quem é que são os principais porta-vozes hoje do movimento? Amanda Vettorazzo com idade. Renan Santos com idade. Cristiano Beraldo com idade. Mas Amanda, Cristiano não teria... São os nomes hoje que eu acredito que sejam os principais do MBL. Eu acredito Não, eu acho que não teria condição de ganhar a eleição nesse cenário, né? Sim. Eu acho que eles estão muito fracos ainda Sim, de nome de projeção nacional. projeção. Claro, não tem problema nenhum. Mas você acha que o também MBL do nome do- vem pra ganhar já? Não vem. Não, Fala-se não também tem do força pra Mas isso. o cara vai tentar ir com quem ele... com a arma maior dele, Não, né? Você vai pra guerra sim, com a sua... sim. Você tem uma faca aqui, tem um 38 e tem uma bazuca. Não, sem Bazuca você não dúvida. tem. Você vai Seria com uma 38. preparação, né? Pra daqui a alguns anos talvez eleger. Fala-se no nome do próprio Danilo Gentili, já foi vinculado várias vezes aí como um nome... Aí, Danilo Era esse nome Gentili que é eu o gosto, né? artista. Event- É o artista que arrasta multidões. Opa. Imagina, o Danilo Gentili tá com o Movimento Brasil Livre há muito tempo, velho. Quantas brigas o Danilo já comprou ao lado do MBL? Inclusive contra o Bolsonaro, inclusive desidratando junto com a gente. É o cara que tá junto do nosso lado há muito ele já tempo. foi contra também em Ao várias... MBL? Em Já, qual em posicionamento? várias, ele já ficou do lado do Nando em várias situações aí. Depois da briga, porque o Nando tava do nosso lado o ano passado, né? Final Nando tava em congresso começo do ano MBL passado, já. né? Há pouco Não, mas tempo ele tava dá no uma congresso do passadinha lá, né? Ele fingia que ia lá. Ele dá uma passadinha lá Cara, pra o fazer Nando uma já fez média, tanta né? coisa, cara, que eu nem sei mais, cara. O Danilo Gentili tá há anos no MBL. Há anos. Inclusive, todo o movimento tem uma gratidão muito grande por ele, pelo fato de se posicionar ao lado do movimento. Quando ninguém mais se posicionava, que o MBL era o partido feio da direita, o Danilo tava lá junto com a gente. Ah, mas não sei não. Eu acho que vocês estão sendo oportunistas pegando alguém de grande expressão nacional aí. Mas vamos tirar o Danilo. Quem que você acha que eles... Você acha que é quem teria mais chance aí? O Arthur ou o Renan? É que o Renan não tem... O Renan tá mais no bastidor, né? Quem acompanha um pouquinho mais de política, sabe... Eu sei quem é o Sim. Renan. Concordo sempre. Se você perguntar pra minha mãe Ele não aparece sabe, pouco, quem é o né? Renan, né? Sim. Meio que Então, aparece acho que pouco. ele- O Arthur tem um desgaste em função Tem o do... desgaste, né? É. Que A seria? ucraniana? Não tem idade. Não, eu queria ter Não, eu acredito que vai ficar em torno desses nomes, assim. Realmente não sei o movimento, não. Pode trazer quem quiser. O Danilo acho que não iria. Acho que ele fala ali pra É... uma brincadinha ali, mas ele não iria, não, cara. O que eu posso falar, nos nomes internos, o meu favorito, particularmente, seria do Arthur Duval. Adoraria fazer campanha dobradinha com ele. Pra senador. Cara, gira em todos esses nomes. Como são um movimento, eventualmente pode aparecer um cara Só externo. decidir quais Concordo. deles. Pode aparecer eventualmente um cara externo e dizer assim, eu gosto dos princípios, gosto dos valores de vocês, pô, vou fazer academia, tenho interesse em participar da formação política de vocês, gosto das ideias, quero uma oportunidade. Por que esse cara não vai ser candidato mesmo? Mas aí cai no oportunismo, porque a academia... Quanto tempo essa Se a academia? academia tivesse 2 Um ano. anos de duração... 1 ano, 2 anos. Se tivesse 2 anos de duração, eu até falaria, não vai ser tão oportunista o cara. Porque ele vai ter que vir, vai ter que passar ali e tal, né? Então, aí cai no oportunismo, que você falou que vocês não pegam Não, mas vocês oportunistas, são, né? cara, digamos assim, 1 ano. Como é que um candidato define hoje se vai candidato por um partido ou não? Eu Define acho... 5, 6 meses antes da eleição. Não, mas e eu por acho que acordo. assim, se vocês são idealistas, eu acho que vocês olhariam a vida regressa do cara, Com as certeza vai acontecer. posições, Ah, que com ele... certeza vai acontecer. Por teria exemplo, tu todo acha que o MBL vai colocar no primeiro ano de partido um candidato a senador que eventualmente tem um problema né, de ideológico, que já tenha votado no PT, foto com Lula? Sem sombra de dúvidas, não, claro. Cara, pra ter uma noção, quando eu entrei no MBL, fizeram minha capivara. Um militante que ia ser assessor parlamentar que ninguém ia conhecer, cara. Eu cheguei no MBL com 15, 20 mil seguidores. Então ninguém imaginou que eu ia crescer no movimento. Então, e, cara, juntaram a minha capivara, inclusive eu fiquei puto da cara com isso. Juntaram a minha capivara e mandaram pra todo mundo. Ó, esse cara fez isso, fez isso. Cara, pode ter certeza, se investigar a vida do MBL é bom. Investiga mesmo. É bom, os caras investigam mesmo. Para finalizar, o que você faz hoje como assessor parlamentar do Guto? Cara, eu cuido da parte legislativa do Guto, né? Auxilio ele na Comissão de Educação, atualmente é uma das principais áreas de atuação dele. Também estou muito bem por dentro daquilo das ações sociais dele, aquilo que ele faz junto com o público, né? Sempre buscando atender as mais variadas regiões do estado. Acabo também tendo uma participação muito grande na questão política, né? Porque eu já atuei dessa forma em outros mandatos, etc. É uma área que eu gosto de fazer bastante, então a gente vai desde a análise eleitoral, de eventualmente da conjuntura, daquilo que é necessário dos municípios. Pô, esse município aqui, cara, a gente tem uma oportunidade enorme que lá não tem, eventualmente, um adversário direto nosso. Então tudo isso, cara, são planilhas e planilhas nossas que a gente fica
diariamente, constantemente brincando e para que ele tenha sucesso aí, porque é um cara que tá trabalhando bastante pelo estado. É você que filma ele na praça, na Não dá, Paulista? cara, porque eu sou muito brabo. Quando outra vez que eu fui lá, inclusive o Guto me proibiu de ir lá, porque sempre quando eu vou lá eu brigo. Sempre vou brigo, sou muito sangue quente pra essas coisas. Sou gaúcho, né, cara? Tô muito sangue quente. Não sei, gaúcho não sei. É. Tem várias famas, né? Aqui em São Paulo tem outra fama, né? Tem várias famas, né? Churrasco bom e outra coisa. Brincadeira, pessoal. E aí, Vagnão, tem alguma pergunta final? Vamos encerrando. Muito bacana, muito obrigado pela participação. Quer deixar alguma consideração final, né? Pra quem quiser, deixe suas redes sociais. Pra quem assistiu até o final, agradeço muito pela companhia, foi um prazer estar aqui com os guris aqui, já acompanhei o trabalho deles em outras entrevistas aí com o pessoal. Quem quiser acompanhar meu trabalho, @sigaonegro, não tem politicamente correto, não tem nada, é bem fácil de lembrar, não lembro do nome do cara, falei pra mim. @sigaonegro, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, todas as redes sociais, só conferir lá. O que você falou que tinha trazido? Um livro, uma revista, alguma Trouxe coisa? uma revista ali pra vocês ali na mochila ali. Pega lá. Pode levantar aqui, não tem erro não. Aqui é Show de bola. Bastidores aqui é... A revista é a Valete? A revista Valete, você já viu a Valete ou não? Não, cara, eu já vi na internet alguma coisa, mas ela em mãos, eu nem sabia que tinha a versão dela. Não trouxe a revista, velho. Não trouxe? Não trouxe a revista. Não tem problema não, volta pra cá. Não, bem, vocês assistiram uma fotinho? Lógico, cara. bem coisa de político prometer e não, já chegou, e não nem cumprir. assumiu, cara. Nem tem cara não tem partido. Parabéns, não você passou tem no teste campanha. do político. Tradicionalzão, né, velho? Tradicionalzão. Depois eu mando você, mas eu vou querer fotinho depois com vocês. Tá? Opa, vou tiro e posto, com certeza. Show Pode de ficar bola. tranquilo. Show de bola. Legal demais, cara, ter você aqui. Vamos falar novamente dos nossos patrocinadores. Vamos falar principalmente da Aspen, né, Vagnão? Você que é o É isso embaixador aí, galera. da Aspen. Aspen Jalecos. Chamem os caras no WhatsApp. 998014747. Manda uma mensaginha lá. Eles vão mandar todo o catálogo dos scrubs, dos jalecos. Coisa Médico, boa. enfermeiro, dentista, Todo mundo da área da fisioterapeuta, saúde. fonoaudiólogo. Todo mundo. Todo mundo, né? Todo mundo. Coisa de qualidade, tecido bom, Aqui, ó. confortável. Até o Vagnão ficou bonitão aí com fiquei a Aspen aí, cara. maravilhoso. Pessoal, quero agradecer a audiência de vocês, mais um DrCast aqui hoje com esse cara sensacional, o Jota. Vamos acompanhar esse cara aqui, ó. Data de hoje aqui, 16 de abril. Vamos ver esse cara no futuro aí. Vamos ver se esse cara vai na mesma linha que ele tá falando. Vamos ver se no futuro aí a gente tem posições negativas ou positivas. Vou mandar pra vocês, gurizada, tira aquele corte lá que vocês fizeram, lembra no programa do ano passado? Tira lá, por favor. Quando ganhar pra deputado, Nossa. quero ver vir aqui quando ganhar pra deputado aí, né, futuramente e tal. E a gente vai trazer uma galera pra fazer um debate com você. Já tô Pode até mandar, pensando vai aqui. Vai pensando. Fica o desafio aí. Quem quiser debater comigo, Porrada tá convidado. Aqui. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima, DrCast. Valeu, aí. galera.